Paguei o aniversário de 18 anos da minha neta, mas ela não deixou eu entrar. A senhora se veste muito mal, vó, e me dá vergonha. Então, eu desapareci da vida dela. Anos depois, ela estava desesperada atrás de mim. A música alta escapava pela fresta da porta e vibrava no meu peito, mas era o frio do vento da noite que me arrepiava de verdade. Ali, parada no degrau da entrada do salão de festas, com o meu melhor vestido de flores e um presente embrulhado com todo o carinho nas mãos, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Era o aniversário de 18 anos da minha neta, Amanda, a minha única neta. E eu tinha movido céus e terras para que aquele dia fosse perfeito. Ela abriu a porta, e o seu sorriso, que sempre iluminou a minha vida, vacilou ao me ver. Os olhos dela correram pelo meu corpo, dos meus sapatos baixos e confortáveis até o meu cabelo grisalho preso num coque simples. O brilho dos seus olhos se apagou e foi substituído por uma sombra de irritação. Vó? O que a senhora está fazendo aqui? Ela perguntou, e a sua voz não tinha o calor de sempre. Ela se colocou na minha frente, bloqueando a entrada, como se quisesse me esconder de alguém. Como assim, minha querida? Eu vim para a sua festa. Trouxe o seu presente, eu disse, tentando manter o meu sorriso, mas sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu estendi a caixa para ela. Amanda nem olhou para o presente. Seus olhos estavam fixos nos meus, e neles eu vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Olha, vó. Ela começou baixando a voz. Todos os meus amigos da faculdade estão aí. O pessoal do meu novo círculo social, eles são diferentes. Eu não estava entendendo. Diferentes como, minha filha? São seus amigos, eu adoraria conhecê-los. Ela respirou fundo, impaciente. Vó, por favor, não me faça passar por isso. A senhora se veste muito mal, vó. Com todo o respeito, esse seu jeito simples, me dá vergonha. As pessoas vão ficar comentando. Cada palavra foi como uma facada no meu coração. Vergonha. Aquela palavra ecoou na minha cabeça, abafando a música, abafando tudo. Eu olhei para o meu vestido, um vestido que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, achando-o alegre e bonito. Olhei para as minhas mãos, mãos que passaram meses trabalhando a mais, fazendo doces e salgados para vender, juntando cada centavo das minhas economias de uma vida inteira para pagar por cada detalhe daquela festa. O salão, o buffet, o DJ, o bolo de 3 andares que ela tanto sonhou. Tudo. Era o meu grande presente para ela. A celebração da sua entrada na vida adulta. Eu a amava tanto que a dor daquelas palavras me deixou sem ar. Eu senti meus olhos arderem, mas engoli o choro. Eu não daria a ela mais um motivo para se envergonhar de mim. A menina que eu criei enquanto a mãe dela trabalhava, a quem eu ensinei a andar de bicicleta, a quem eu contava histórias para dormir, essa menina agora estava na minha frente, me barrando na porta da festa que eu mesma paguei. Eu entendo. Foi tudo o que consegui dizer. A minha voz saiu fraca, trêmula. Recuei um passo, ainda segurando aquele presente inútil. Ela pareceu aliviada. Obrigada por entender, vó. Eu te ligo amanhã, a gente conversa. Ela não ia ligar. Eu sabia disso. Naquele momento, eu entendi que a minha neta tinha se tornado uma estranha para mim. Uma estranha que valorizava mais as aparências e a opinião de pessoas que mal conhecia do que o amor da avó que lhe deu o mundo. Eu me virei e fui embora. Não olhei para trás. A cada passo que eu dava para longe daquela música alta e daquelas luzes brilhantes, eu sentia um pedaço de mim se quebrando. Cheguei em casa, na minha casinha silenciosa, e coloquei o presente dela em cima de uma cômoda. Era um porta-retratos de prata, com a nossa foto mais bonita. Eu a abraçando no seu aniversário de 7 anos. As duas sorrindo, sem vergonha, sem mentiras. Naquela noite, eu chorei tudo o que não chorei na frente dela. Chorei pela humilhação, pela ingratidão, mas principalmente pela perda. Eu tinha perdido a minha menina. E se a minha presença lhe causava vergonha,
Então eu respeitaria o seu desejo. Eu lhe daria o que ela parecia querer mais do que tudo: a minha ausência. Poucas semanas depois, soube pela minha filha que Amanda tinha passado na faculdade e estava de mudança para outro estado. Ela não me ligou para se despedir. Não mandou uma mensagem. Nada. O corte foi total e absoluto. E assim, começaram os 5 anos mais longos e silenciosos da minha vida. 5 anos sem uma única ligação, sem uma carta, sem uma visita. 5 anos de um vazio que a sua rejeição deixou no meu peito. Eu continuei a minha vida, mas a alegria tinha se esvaído, deixando apenas a lembrança amarga daquela noite fria na porta da sua festa de 18 anos. Os 5 anos que se passaram foram como um longo e cinzento corredor. Eu continuei com a minha rotina. Cuidava da minha casa, das minhas plantas, fazia meus doces para vender na vizinhança. Por fora, eu era a mesma senhora de sempre, mas por dentro havia um cômodo vazio, um silêncio que antes era preenchido pela risada da minha neta. A minha filha, mãe de Amanda, me ligava toda semana. Nas nossas conversas, eu perguntava sobre a neta com o coração na mão, tentando parecer casual. E a Amanda? Como ela está? Está ótima, mãe. A faculdade está puxada, mas ela é inteligente. Está se saindo bem. Ela respondia, sempre com um tom rápido, como se quisesse mudar de assunto. Eu recebia as notícias em migalhas. Soube que ela tinha muitos amigos, que viajava nos feriados, que estava estagiando em um lugar importante. Cada notícia era ao mesmo tempo um alívio e uma pontada de dor. Alívio por saber que ela estava bem, e dor por saber que eu não fazia a menor parte daquela vida que eu ajudei a construir. Em todos esses anos, o telefone nunca tocou com a voz dela do outro lado da linha. O meu aniversário, o Natal, o Dia das Mães, datas que antes eram cheias de alegria, se tornaram apenas lembretes da sua ausência. O porta-retratos de prata continuava no mesmo lugar, coberto por um paninho para não empoeirar, com a foto daquela menina sorridente que parecia ter existido em outra vida. Um dia, em mais uma ligação de rotina, minha filha soltou a notícia como quem comenta sobre o tempo. Ah, mãe, esqueci de te contar. A Amanda se formou no mês passado e voltou para a cidade. Já faz umas semanas. Meu coração deu um salto. Voltou? E por que você não me disse nada? Ah, mãe, foi tudo tão corrido. Ela não quis festa, não quis alarde. Alugou um cantinho só para ela, para ter o espaço dela. Sabe como são os jovens. Disse que precisava de um tempo para organizar a vida antes de começar a procurar emprego. Um cantinho só para ela. A minha neta estava na mesma cidade que eu, respirando o mesmo ar. E eu não sabia. Ela não me procurou. A ferida que eu pensei que estava cicatrizando se abriu novamente. Naquela noite, eu mal consegui dormir. A mágoa ainda estava ali, viva, mas algo novo começou a brotar por cima dela. Uma preocupação que me roía por dentro. Por que ela voltou tão quieta? Por que não foi morar com a mãe? Por que uma jovem recém-formada, que supostamente tinha uma carreira promissora pela frente, voltaria sem nenhum alarde e se isolaria? O meu instinto de avó gritava que havia algo errado. A imagem que minha filha pintava de uma jovem independente e bem-sucedida não combinava com aquele retorno silencioso. Eu lutei contra o impulso por alguns dias. Minha mente me dizia para deixar quieto, para me proteger de outra humilhação. Ela não te quer por perto, Marta. Respeite isso. Uma voz na minha cabeça sussurrava. Mas meu coração dizia outra coisa. Ele se lembrava da menininha de joelhos ralados que corria para o meu colo. Ele se lembrava do cheiro do seu cabelo de criança. E esse amor antigo e teimoso, era mais forte que o meu orgulho. Decidi que precisava vê-la. Precisava olhar nos olhos dela e saber se ela estava bem de verdade. Peguei o telefone e liguei para a minha filha. Minha filha, eu preciso do endereço da Amanda. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, a senhora tem certeza? Depois de todo esse tempo? Talvez não seja uma boa ideia.
Deixa a poeira baixar mais. Que poeira? Respondi, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. 5 anos. Não foram suficientes? Eu não vou para brigar. Eu só quero ver a minha neta. Eu sou a avó dela. Por favor, me dê o endereço. Minha filha, talvez sentindo o peso na minha voz, cedeu. Ela me passou a rua e o número, com a recomendação de ir com calma. Anotei tudo num pedaço de papel com a mão trêmula. No dia seguinte, acordei cedo. Me arrumei com a minha roupa, mais simples, mais limpa e passada. Não queria dar a ela nenhum motivo para me julgar novamente. Fui ao mercado e comprei os ingredientes para fazer o bolo de fubá que ela tanto amava quando era criança. Passei a manhã na cozinha e o cheiro do bolo assando me trouxe uma paz momentânea, uma lembrança de tempos mais felizes. Com o bolo ainda morno numa vasilha, saí de casa. Peguei o ônibus e o endereço no papel me levou para um bairro que eu não conhecia bem, um lugar afastado, com ruas mal cuidadas e prédios com a pintura descascada. Meu coração começou a apertar. Não era ali que eu imaginava a minha neta, bem-sucedida morando. Encontrei o prédio. Era pequeno, de apenas 3 andares, e parecia ainda mais desgastado de perto. As janelas estavam sujas e havia uma sensação de abandono no ar. Eu chequei o número no papel e o número na parede. Era ali. Subi os 2 lances de escada, pois o prédio nem elevador tinha. Cada degrau parecia aumentar o peso no meu peito. Parei em frente à porta do apartamento dela. Era uma porta de madeira simples, com a tinta rachada em alguns lugares. Fiquei ali, parada por um instante, com o bolo nas mãos. O cheiro doce se misturando com o cheiro de mofo do corredor. O medo de ser rejeitada de novo era imenso, mas a necessidade de saber se ela estava segura era maior. Respirei fundo, juntei toda a coragem que me restava e bati na porta. 1, 2, 3 vezes. O som de passos arrastados veio de dentro, e a porta se abriu com um rangido. A figura que apareceu na minha frente fez meu coração parar por um segundo. Não era a minha neta. Não podia ser. A Amanda que eu guardava na memória, a da festa de 18 anos, era vibrante, cheia de vida, com os olhos brilhando de arrogância juvenil e as bochechas coradas. A jovem na minha frente era uma sombra pálida dela. Estava magra, com olheiras profundas sob os olhos cansados. O seu cabelo, que sempre foi tão bem cuidado, estava preso de qualquer jeito, e ela vestia uma camiseta velha e desbotada, manchada perto da gola. Seus olhos se arregalaram ao me ver. O choque foi tão grande que ela ficou sem palavras. E então vi a mesma emoção de 5 anos atrás tomar conta do seu rosto. A vergonha. Mas desta vez, era uma vergonha diferente. Não era a vergonha de mim, mas de si mesma. Ela instintivamente cruzou os braços sobre o peito, como se quisesse se esconder dentro da roupa surrada. Vó? Ela sussurrou, a voz rouca. O que a senhora está fazendo aqui? A pergunta era a mesma, mas o tom era de puro desespero. Antes que ela pudesse fechar a porta na minha cara, eu dei um passo à frente, com o meu sorriso mais gentil. Eu soube que você voltou. Fiz aquele bolo de fubá que você gostava tanto quando era criança, eu disse, erguendo a vasilha. O cheiro doce do bolo pareceu preencher o corredor mofado. Ela olhou para o bolo e depois para mim, e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela não tentou me impedir de entrar. Apenas deu um passo para trás, abrindo caminho. E eu entrei no apartamento. O que vi partiu meu coração em 1000 pedaços. O lugar era minúsculo e escuro. Havia um colchão no chão de um canto, coberto por um lençol fino. Numa mesinha improvisada com caixotes, havia uma pilha de pratos sujos. As poucas roupas que ela tinha estavam amontoadas num canto. O ar era pesado, triste. Aquilo não era um lar, era um abrigo precário. Não repare na bagunça, ela murmurou, desviando o olhar, abraçando a si mesma com mais força. Eu coloquei o bolo na única cadeira vazia
e me virei para ela. Todo o ressentimento, toda a mágoa dos últimos 5 anos se dissolveram como fumaça naquele instante. A única coisa que eu sentia era uma dor imensa por vê-la daquele jeito. A minha menina, sofrendo sozinha, engolindo o orgulho em meio àquela pobreza. Minha filha, o que aconteceu? Perguntei, minha voz suave para não assustá-la. Foi como abrir uma comporta. As lágrimas que ela estava segurando começaram a rolar pelo seu rosto magro. Ela tentou falar, mas os soluços a impediam. Eu não queria que a senhora me visse assim. Ninguém. Eu fracassei, vó. Eu fracassei em tudo. Ela desabou no colchão, escondendo o rosto nas mãos. Eu me sentei ao seu lado, naquele chão, frio, e puxei a cabeça dela para o meu colo, como fazia quando ela era pequena e caía de bicicleta. Acariciei seus cabelos, deixando-a chorar, colocando para fora toda a dor e a humilhação que ela guardou por tanto tempo. Não diga isso, minha querida. Você não fracassou, eu disse baixinho. Aos poucos, entre soluços, ela me contou tudo. Contou que a vida na outra cidade não foi o conto de fadas que ela pintava para a mãe. Contou que os amigos da faculdade, aqueles por quem ela me humilhou, a abandonaram quando perceberam que ela não tinha tanto dinheiro quanto eles. Contou que o estágio não virou um emprego e que, com o diploma na mão, ela descobriu que o mercado de trabalho era muito mais cruel do que imaginava. Mandou dezenas de currículos, mas não conseguiu nada. O dinheiro que tinha acabou e o orgulho a impediu de pedir ajuda. A mamãe me manda um dinheirinho todo mês. Ela confessou com a voz embargada. Ela acha que é para ajudar nas despesas, mas é com isso que eu sobrevivo. É o dinheiro do aluguel e da comida. Ela não sabe, vó. Ela não sabe que eu vivo assim. Eu menti para ela. Menti para todo mundo. Eu tenho tanta vergonha. Naquele momento, eu entendi a profundeza do seu sofrimento. Ela estava presa numa teia de mentiras e orgulho. A mesma soberba que a fez me barrar na sua festa, agora a impedia de pedir socorro. Ela preferia viver naquela situação a admitir que a vida perfeita que ela idealizou não existia. Eu levantei seu rosto e enxuguei suas lágrimas com meus polegares. Olhei fundo nos seus olhos e ela viu nos meus não a recriminação, não o eu te avisei, mas apenas amor. O amor incondicional de uma avó que nunca deixou de existir, mesmo debaixo de toda a dor. Vergonha é deixar um filho passar por isso sozinho, eu disse com a voz firme. O seu erro não foi ter dificuldades, Amanda. Todo mundo tem. O seu erro foi achar que precisava passar por ela sozinha. Ela me olhou, os olhos vermelhos e inchados, e eu vi um lampejo de esperança. Você não vai mais ficar aqui. Eu decretei, com toda a suavidade e toda a força que eu tinha. Arrume as suas coisas. Você vai morar comigo. Na minha casa tem espaço, tem comida na mesa e, acima de tudo, tem amor te esperando. Já chega de sofrimento, minha neta. A vovó está aqui agora. As minhas palavras pairaram no ar por um instante, naquela sala pequena e fria. Amanda olhou para mim com os olhos arregalados, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo o que ela me fez, depois de me afastar com tanta crueldade, ali estava eu, oferecendo a ela a única coisa que lhe restava. Um lar. O choro dela, que antes era de desespero, se transformou. Era um choro de alívio, um som que parecia vir do fundo da alma, liberando anos de peso e solidão. Mas, vó, ela tentou dizer, eu não mereço, depois de como eu te tratei. Psiu, eu a interrompi, colocando um dedo em seus lábios. O amor não é sobre merecimento, minha filha. É sobre cuidado, e eu vou cuidar de você. Agora, venha, vamos para casa. Ela não discutiu mais, apenas assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Naquele mesmo dia, arrumamos as suas poucas coisas em 2 sacolas. Enquanto eu a ajudava, meu coração se enchia de uma alegria triste.
a alegria de tê-la de volta e a tristeza por tudo que ela passou sozinha. Ao trancar a porta daquele apartamento, pela última vez, era como se estivéssemos trancando um capítulo sombrio de nossas vidas. A volta para a minha casa foi o começo da cura. Nos primeiros dias, Amanda mal saía do quarto. Ela dormia muito, como se estivesse repondo 5 anos de noites mal dormidas. Eu não a pressionava. Apenas cozinhava suas comidas favoritas, deixava um prato quentinho na porta do seu quarto e garantia que ela soubesse que não estava mais sozinha. Aos poucos, ela começou a sair. Primeiro, para comer comigo na cozinha, em silêncio. Depois, as conversas começaram a fluir. Falamos sobre tudo, menos sobre aquela noite na festa. Não, era preciso. O nosso perdão estava nos pequenos gestos, no meu cuidado, na gratidão silenciosa em seu olhar. Com a estabilidade de um teto, comida na mesa e o apoio emocional que ela precisava, a antiga Amanda começou a ressurgir, mas diferente, melhor. Ela estava mais humilde, mais forte. Ela refez seu currículo e começou a procurar emprego com uma nova determinação. Não demorou muito. Uma tarde, ela chegou em casa com os olhos brilhando de uma maneira que eu não via há anos. Vó, eu consegui. Consegui um emprego. Não é o cargo dos sonhos, mas é um começo. É um bom começo. Nós nos abraçamos forte no meio da sala e pela primeira vez em muito tempo, choramos juntas de alegria. Aquele emprego foi o ponto de virada. Com o seu próprio dinheiro, ela começou a reconstruir sua vida e sua autoestima. Comprou roupas novas, mas dessa vez, roupas simples e práticas. Ela ajudava nas despesas de casa, insistindo em contribuir. A cada dia que passava, eu via a minha neta se transformar na mulher forte e bondosa que eu sempre soube que ela poderia ser. Cerca de 6 meses depois, num sábado, ela me pediu para me arrumar. Vó, quero te levar para jantar fora, para comemorar. Eu me vesti com o meu melhor vestido. Sim, o mesmo vestido de flores daquela festa. E quando saí do quarto, encontrei Amanda na sala. Ela estava usando um vestido simples, de algodão, sem maquiagem, com os cabelos soltos. Ela sorriu ao me ver. A senhora está linda, vó. Fomos para o restaurante, mas quando chegamos, as luzes estavam apagadas. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, as luzes se acenderam e eu ouvi um coro de surpresa. A sala estava cheia. Minha filha estava lá, alguns primos, minhas vizinhas mais queridas. Era uma festa. Para mim. Meu coração disparou. Amanda pegou a minha mão, os seus olhos marejados. Me desculpe pelo susto, vó. Ela me levou para o centro da sala, onde havia uma cadeira enfeitada, como um trono. Todos me aplaudiram, e eu não sabia onde esconder o rosto. Tamanha a emoção. Amanda pegou um microfone e o salão ficou em silêncio. Eu sei que todos vocês estão aqui hoje para celebrar a minha avó. Ela começou, a voz trêmula. Mas, para mim, esta noite é mais do que isso. É um pedido de desculpas e um agradecimento. Há alguns anos, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu magoei a pessoa que mais me amou neste mundo por causa de orgulho e superficialidade. Ela olhou diretamente para mim. Eu troquei o amor verdadeiro pela aprovação de pessoas vazias, e a vida me ensinou a lição da forma mais dura. Quando eu estava no fundo do poço, sozinha e com vergonha até de mim mesma, a única pessoa que bateu na minha porta foi ela, a avó que eu rejeitei. Ela não me julgou. Ela não me cobrou nada. Ela apenas me abriu os braços e me chamou de volta para casa. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela e pelo meu. Vó, você me deu uma segunda chance. Não só na vida, mas para ser uma pessoa melhor. Você me ensinou que o valor de alguém não está nas roupas que veste ou no dinheiro que tem, mas na capacidade de amar e perdoar. Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. Ela largou o microfone, correu até mim e me abraçou com toda a sua força. E naquele abraço,
todo o passado foi finalmente apagado. A dor, a humilhação, os anos de silêncio. Tudo se foi. O que ficou foi apenas o amor, puro e redimido. A minha menina estava de volta, não como a criança que eu perdi, mas como a mulher incrível que ela se tornou, vestida de humildade e gratidão. E essa, eu percebi, era a superação mais bonita que eu poderia ter testemunhado.